surprise. You're in for a shock. In London town. Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos falar hoje de Batman Gotham 1889, publicação da editora Panini Comics, que está relançando esse material aqui no Brasil. Se não me engano, ele saiu pela editora Abril Jovem, pelaquela série Túnel do Tempo, onde nós temos os Elseworlds do universo DC, histórias do universo paralelo, onde temos Batman, Superman, Lanterna Verde e Flash diferentes que não pertencem à cronologia normal desses personagens. Temos aqui uma publicação que saiu em capa dura, com um ótimo acabamento gráfico, ficou bem bonitona essa edição, tem verniz aqui na capa, temos papel couché, 124 páginas coloridas ao preço de R$ 37,00, mas dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação compila duas histórias de Túnel do Tempo do Homem-Morcego, no caso Batman Gotham 1889 e Batman Mestre do Futuro. É escrito por Brian Augustine, as duas histórias são escritas por ele. A primeira conta com desenhos do Mike Mignola, criador do Hellboy, e arte final de P. Craig Russell, que é o mesmo autor aí de O Anel de Nibelungo, que está sendo lançado agora pela editora Pipoca e Nanquim. P. Craig Russell, que já ganhou pelo menos uns 4 Eisner como melhor desenhista. Então você imagine Mike Mignola na arte principal e na arte final temos P. Craig Russell. Fenomenal, né? Já a segunda história é desenhada pelo uruguaio Eduardo Barreto, que manda bem demais também. Bom, vamos falar aqui então dessa publicação. Será que vale ou não vale a pena? Bom, primeiramente, eu gosto de histórias que não pertencem à cronologia e a DC é mestre em criar grandes histórias que não dependem da linha cronológica normal. A gente tem Cavaleiro das Trevas, Superman entre a Foice e o Martelo, Grandes Astros Superman, entre outras histórias que são muito, mas muito boas, porque não ficam com aquele apego cronológico de respeitar determinadas regras e nem nada do tipo. E nessa edição aqui, falando da primeira história, que é Batman Gotham 1889, nós temos Bruce Wayne vivendo na mesma era de Jack Estripador. O início da história nos mostra o Bruce Wayne passando ali pelo velho continente, né, ali na Europa, e depois voltando para os Estados Unidos, mais especificamente em Gotham City. Ali no barco, né, não existiam aviões ainda, naquele translado que ele fez, encontrou algumas pessoas. Já estava rolando as mortes, né, propiciadas ali pelo Jack Estripador, que matava prostitutas, e até hoje ninguém sabe a verdadeira identidade dele. Existem diversas teorias, e aparentemente o Jack Estripador veio também para Gotham City, junto aí nessa embarcação que levou o Bruce Wayne. E aí que começa a questão, galera. Nós temos Bruce Wayne com o seu passado ali da morte dos pais, atrelado ali a um crime da época, obviamente. O lance com o morcego e por que ele se veste de homem-morcego, tentando ajudar as pessoas. Ele continua sendo aquele cara bilionário, né? Uma das figuras mais emblemáticas de Gotham City. Só que a criminalidade ali envolvendo o Jack Estripador começa a ganhar as manchetes. E aí que tem aquela confusão entre aquele ser bizarro que se veste com uma fantasia de morcego que só aparece à noite, né, combatendo a criminalidade, com o próprio Jack Estripador. O Homem-Morcego seria como uma lenda. Então existe essa confusão que é muito bem retratada no roteiro do Brian Augustine, colocando ali em dúvida a população de Gotham, as ações do Bruce Wayne. Será que vale a pena ele mostrar que não é o Jack Estripador, ou deixar aquele medo no coração dos bandidos permanecer? Então tem essa dualidade aí envolvendo o personagem. A trama ela é muito bem desenvolvida, só que quando chega no final ela dá uma certa decaída, fica um pouco clichê, um pouco previsível demais. Mas o desenvolvimento em si dessa primeira história, Batman Gotham 1889, é muito boa, e principalmente por conta da arte do Mike Mignola, seguida do P. Craig Russell. Galera,
eles colocam um tom muito sombrio para Gotham City de 1889, tem aqueles desenhos, né, que retratam uma Gotham mais antiga, né, ainda que a gente não tenha a Gotham como realmente uma cidade real, mas sim fictícia, você percebe o trabalho que o Mike Mignola teve em retratar uma Gotham mais antiga, se assemelhando ali um pouco, inclusive a Londres, né? Então realmente o trabalho gráfico dos dois colabora demais com o roteiro e é um show à parte. Depois nós chegamos na segunda história, que é Batman Mestre do Futuro, uma continuação dessa Batman 1889, então é ambientada dentro dessa época, dentro desse contexto, só que o Homem-Morcego ele já não está mais dando as caras, já faz alguns meses que ele não está combatendo a criminalidade e você percebe que a população sente falta dele. É até uma questão ali envolvendo a polícia, que não vê com bons olhos a ação do Homem-Morcego, só que aparece uma determinada pessoa, um vilão, que vai tocar o terror em Gotham City, inclusive ameaçando o prefeito, o comissário Gordon, que antes não era comissário, mas por conta do desenrolar de Gotham 1889, ele foi agora alçado, né, a comissário de Gotham City. Então esse cara ele vai causar diversos problemas, mas tudo ambientado numa questão política. A arte do Eduardo Barreto, apesar de ser muito boa, eu adoro a narrativa dele, ele não trouxe aquele clima mais sombrio, algumas partes estão até coloridas demais para retratar uma Gotham City. Talvez até eles quiseram diferenciar, né, da história anterior, que seria Gotham 1889. De qualquer forma, não compromete a leitura, mas eu acho que funciona melhor aquele clima mais sombrio, por vezes chuvoso, que alguns artistas acabam demonstrando com relação a Gotham City. De qualquer forma, é uma história bacana, não tão boa no desenvolvimento quanto a primeira, Gotham 1889, porém o final dela fica na média ali do desenvolvimento que rolou ali em Mestre do Futuro. Então, galera, que nota que eu dou para essa publicação aqui? Fazendo um saldo das duas, eu dou uma nota 7,5. É um material que não é aquela coisa indispensável e tal, mas é uma boa leitura para você que quer fugir de histórias mais tradicionais, que se focam aí na cronologia. Então, quem gosta do Homem-Morcego, eu acredito que vai apreciar essa publicação, e eu acho que se você achar esse material com um bom desconto, com certeza vale você adquirir Batman Gotham 1889. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui! And you turn your back, I'll attack.